O Chevette bege, que segundos antes cortava o asfalto a 120 km/h, agora era um amontoado de ferro retorcido, invisível para quem passava na pista principal. O som não foi de uma explosão, como nos filmes. Foi um ruído seco, metálico e terrível, seguido pelo estilhaçar de vidro que parecia não ter fim. Depois, o silêncio. Um silêncio absoluto, pesado e frio, que só existe nas madrugadas vazias do Planalto Central. Lá dentro, preso entre o volante e o painel, Roberto tentava puxar o ar, mas seus pulmões pareciam cheios de vidro. Ele não sentia as pernas nem os braços. Ele só sentia o cheiro forte de gasolina e o gosto de sangue na boca. Ele tentou gritar, mas o som não saiu. Seus olhos começaram a pesar, uma escuridão convidativa puxando-o para baixo. Ele sabia, com a clareza gelada de quem encara o fim, que ninguém o encontraria ali. A vegetação alta escondia o carro. A pista era deserta àquela hora. Ele ia morrer sozinho, sangrando no escuro, a poucos quilômetros de casa, enquanto seus filhos dormiam esperando pelo pai que nunca chegaria. Mas o que Roberto não sabia, enquanto sua consciência vacilava na beira do abismo, era que a batalha pela vida dele não estava sendo travada ali, naquele carro destroçado. A batalha estava acontecendo a 10 quilômetros de distância, no quarto de um apartamento na Asa Norte, onde sua esposa, acordada por um terror súbito e inexplicável, dobrava os joelhos no chão e começava a clamar. E a resposta para aquela oração não viria do céu em um raio de luz, mas viria na forma de um erro. Um médico cansado, perdido em uma cidade que ele conhecia como a palma da mão, estava prestes a pegar a saída errada. Essa história real, ambientada nas linhas retas e misteriosas de Brasília em 1986, vai te mostrar que quando uma mulher ora, Deus pode confundir a mente de um sábio para salvar um inocente. O acaso não existe. O que chamamos de caminho errado pode ser, na verdade, a única rota possível para o milagre. Se essa introdução já fez seu coração bater mais forte, verifica se você já está inscrito no canal e deixa seu like. Isso nos ajuda a levar essas histórias de esperança para mais pessoas. Vamos mergulhar nessa noite fria de 1986. A história que vou te contar acontece em um cenário muito específico. Brasília, 1986. O Brasil vivia a euforia e a confusão do Plano Cruzado. A moeda mudava, os preços congelavam, e a nova república tentava se firmar. A capital federal era uma cidade de contrastes. Durante o dia, os ministérios fervilhavam de gente, gravatas, papéis e decisões que mudavam o rumo do país. Mas à noite Brasília se transformava. As avenidas largas, projetadas para o fluxo contínuo, tornavam-se desertos de concreto. A iluminação alaranjada dos postes criava sombras longas. O isolamento era físico e emocional. Roberto era um desses homens que faziam a máquina girar. Aos 38 anos, ele era funcionário de carreira de um ministério. Um homem sério, metódico, pai de 2 meninos pequenos, Felipe e Júnior. Roberto era o tipo de homem que nunca atrasava, nunca faltava e raramente reclamava. Ele acreditava no dever. Naquele dia específico, uma terça-feira de agosto, o trabalho se estendeu. Havia uma crise no departamento, relatórios que precisavam ser entregues para o ministro na manhã seguinte. Ele ligou para casa às 7 da noite. Célia, não me espere para o jantar. Vou ter que ficar até mais tarde. Dá um beijo nos meninos. Célia, sua esposa, acostumada com a rotina do serviço público, apenas disse: tudo bem, meu amor. Vai com Deus. Cuidado na volta. Roberto saiu do ministério quase à meia-noite. Ele estava exausto. Seus olhos ardiam pela leitura de documentos sob a luz fluorescente. Ele caminhou até o estacionamento, entrou em seu Chevette, girou a chave e sentiu o alívio de ir para casa. Ele só queria um banho quente e sua cama. O caminho para casa envolvia pegar a EPAR, a estrada Parque-Aeroporto, uma via rápida, cercada por vegetação densa do Cerrado, que ligava diferentes pontos da cidade. Em 1986, aquele trecho era notoriamente escuro, em certos pontos, perigoso devido às curvas que pareciam suaves, mas que podiam trair o motorista cansado. Roberto dirigia no piloto automático. O rádio tocava baixo uma música da Legião Urbana, a banda que era a voz daquela cidade. Eduardo e Mônica. Ele cantarolava baixinho, pensando nas contas do mês,
na escola das crianças, na vida que parecia estar finalmente entrando nos eixos. Foi tudo muito rápido. Um animal, talvez um cachorro do mato ou uma raposa, atravessou a pista correndo. Roberto, num reflexo de proteção, puxou o volante bruscamente para a esquerda. O Chevette, com seus pneus finos, perdeu a aderência no asfalto que começava a ficar úmido pelo sereno da madrugada. O carro rodopiou. O mundo girou. O carro saiu da pista, voou sobre o barranco e capotou 2 vezes antes de bater violentamente contra uma árvore grossa de pequi, lá embaixo, na vala escura que separava as vias. O impacto foi devastador. A frente do carro sanfonou. O volante prensou o peito de Roberto. Suas pernas ficaram presas nas ferragens retorcidas. A dor foi imediata e excruciante. Uma onda de choque que varreu seu corpo antes de dar lugar a um amortecimento perigoso. Lá em cima, na pista, não havia marcas de frenagem visíveis à noite. Ninguém viu. O carro estava oculto pela vegetação alta do cerrado. Para quem passava na estrada, era apenas mais uma noite tranquila em Brasília. Enquanto isso, na asa norte, o relógio da sala marcava 00:15. Célia já havia colocado os meninos na cama, lavado a louça e tomado seu banho. Ela estava na sala, passando uma camisa para Roberto usar no dia seguinte, enquanto assistia ao final do jornal, na televisão. A casa estava em silêncio, aquele silêncio doméstico e seguro que ela tanto prezava. De repente, sem aviso, sem motivo, o ferro de passar caiu de sua mão. Não foi um barulho lá fora. Não foi uma dor física nela. Foi uma angústia. Uma sensação avassaladora, gelada e terrível de pânico que invadiu seu peito como uma água escura. Seu coração disparou de uma forma que parecia que ia sair pela boca. O ar faltou. Ela sentiu uma vontade incontrolável de gritar, de chorar, um pressentimento de morte tão forte que a fez cair de joelhos no tapete da sala. Ela sabia, não com a mente, mas com a alma. Ela sabia que Roberto estava em perigo. Célia não correu para o telefone. Naquela época, não havia celulares. Ligar para o escritório dele àquela hora seria inútil. Ninguém atenderia. Ligar para a polícia, dizer o quê? Estou com um pressentimento. Ela fez a única coisa que podia atravessar o espaço e o tempo. Ela fechou os olhos, apertou as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos, e começou a orar. Mas não foi uma oração comum, daquelas decoradas que fazemos antes de dormir. Foi um clamor de guerra. Foi um grito espiritual. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, guarda o meu marido. Eu não sei onde ele está. Eu não sei o que está acontecendo. Mas o Senhor sabe. Envia teus anjos agora. Cobre ele com teu sangue. Não deixe a morte tocar na minha casa hoje. Livra ele do laço do passarinheiro. Livra ele da peste perniciosa. Ela chorava compulsivamente. A angústia era tanta que ela sentia dores físicas no próprio corpo, como se estivesse sendo esmagada junto com ele. Ela olhava para o relógio. 00:20. 00:30. O tempo se arrastava. E a cada segundo, ela aumentava a intensidade da oração. Senhor, envia socorro. Envia alguém. Não deixa ele sozinho. Move o céu e a terra, mas traz ele de volta para mim. Enquanto Célia travava essa batalha espiritual, no tapete da sala, Roberto estava perdendo a sua batalha física. O frio da madrugada de Brasília começava a penetrar no carro destruído. Ele tentava se manter acordado, mas era difícil. A dor nas pernas era insuportável, mas a dor no peito, onde o volante pressionava, era o que o preocupava. Ele sentia dificuldade para respirar. Cada inspiração era uma facada. Ele pensou em Célia. Pensou nos meninos. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto sujo de sangue e poeira. Deus! Ele sussurrou, a voz saindo como um chiado. Não me deixa morrer aqui. Cuida da Célia. Cuida dos meninos. A consciência dele começou a piscar como uma lâmpada velha. Ele viu luzes. Não luzes de carros, mas luzes na mente dele. Memórias. O dia do casamento. O nascimento do Júnior. O cheiro de café da manhã. Tudo parecia ficar distante, abafado, como se ele estivesse afundando na água. Ele parou de lutar. O corpo relaxou. A morte estava chegando, doce e silenciosa. Foi nesse momento exato que, a alguns quilômetros dali, o Dr. Paulo freou seu carro bruscamente, soltando um palavrão. Dr. Paulo era médico ortopedista no Hospital Sara Kubitschek,
a referência máxima em trauma e reabilitação no Brasil. O Sara não era apenas um hospital. Era um templo da medicina. E Paulo era um de seus sacerdotes mais dedicados. Ele acabará de sair de um plantão de 36 horas. Estava exausto. Seus olhos ardiam. Suas costas doíam. Ele só queria chegar em casa, no Lago Sul, tomar um uísque e dormir por 2 dias. Paulo conhecia Brasília como ninguém. Ele morava ali desde a construção. Ele sabia fazer as tesourinhas, os balões e os eixões de olhos fechados. Ele nunca errava o caminho. Nunca. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Ele estava dirigindo seu Opala Diplomata pela EPAR. O mesmo caminho que fazia há 10 anos. Ele estava ouvindo o rádio, tentando se manter acordado. De repente, uma névoa estranha, baixa, pareceu cobrir a sinalização. Ou talvez fosse o cansaço. Ele deveria ter seguido reto para pegar a ponte. Mas, por algum motivo que ele jamais conseguiria explicar racionalmente, ele deu seta para a direita e pegou uma alça de acesso secundária, uma via de serviço que quase ninguém usava à noite. Assim que ele entrou na curva, ele percebeu o erro. Que inferno! Paulo! Ele gritou consigo mesmo, batendo no volante. Você é burro. Onde você está com a cabeça? Agora vai ter que fazer o retorno lá na frente. Andar mais 5 quilômetros. Ele estava furioso. Aquele erro lhe custaria 20 minutos de sono. Ele acelerou o Opala, querendo sair daquela via escura e deserta o mais rápido possível. A estrada ali era mal iluminada, cercada por mato alto. Ele dirigiu por uns 200 metros, xingando o cansaço. Então, algo brilhou. Foi um flash. Um segundo. Algo refletiu a luz do farol do Opala lá embaixo, no meio do mato, no barranco. Paulo era médico. E médico de trauma. O cérebro dele era treinado para ver o que os outros não viam. A maioria das pessoas teria ignorado. Teria achado que era um olho de bicho, uma lata de cerveja jogada, ou simplesmente não teria visto. Mas Paulo viu. E o instinto dele gritou. Não era brilho de bicho. Era cromado. Era o para-choque de um carro. Ele pisou no freio. O Opala derrapou e parou no acostamento de terra. Paulo desligou o rádio. Abriu o vidro. Silêncio. Apenas o som dos grilos. Estou ficando louco, ele pensou. Estou vendo coisas de sono. Não tem nada ali. Ele estava prestes a engatar a primeira e ir embora. Mas uma força, uma inquietação no estômago, o impediu. Era uma sensação física de que ele não podia ir embora. Era como se alguém estivesse segurando o carro. Ele desligou o motor. Pegou a lanterna que guardava no porta-luvas. Saiu do carro. O ar frio da noite o atingiu. Ele caminhou até a beira do barranco e iluminou o mato. Nada. Só capim alto e árvores retorcidas do cerrado. Vá para casa, Paulo, ele disse em voz alta. Mas ele deu mais alguns passos. E então, o feixe de luz da lanterna encontrou algo que não pertencia à natureza. Uma marca na terra. Capim amassado. Terra revirada recentemente. Ele seguiu o rastro com a luz. E lá embaixo, abraçado a uma árvore, quase invisível, estava o Chevette bege. O coração de Paulo disparou. A adrenalina do plantão voltou com força total. Ele não pensou. Ele se jogou barranco abaixo, escorregando na terra, rasgando o terno nos galhos. Ele chegou ao carro. O cheiro de gasolina era forte. Perigo de explosão. Tem alguém aí? Ele gritou, iluminando o interior. A cena era terrível. Vidro por todo lado. E o motorista, imóvel, com a cabeça caída sobre o peito. Paulo tentou abrir a porta do motorista. Emperrada. Ele correu para o outro lado, forçou a porta do passageiro e conseguiu entrar, se espremendo entre os bancos. Ele colocou os dedos no pescoço de Roberto. Nada. Nenhum pulso. Droga. Paulo sussurrou. Ele olhou para o rosto do homem. Jovem. Aliança na mão esquerda. Não no meu turno, Paulo disse. Ele posicionou as mãos e começou a massagem cardíaca ali mesmo, numa posição impossível, torto dentro do carro destruído. 1, 2, 3, 4. Vamos, rapaz. Vamos. 1 minuto. Nada. 2 minutos. O suor pingava da testa de Paulo. De repente, Roberto deu um suspiro profundo, um som rouco e agoniante, como se sua alma tivesse sido puxada de volta à força para o corpo. Ele tossiu sangue. Isso. Fica comigo, gritou Paulo. Eu sou médico.
Eu vou te tirar daqui. Roberto abriu os olhos. Eles estavam vidrados, confusos. Ele olhou para Paulo, mas parecia estar vendo outra coisa. Célia, ele sussurrou. Célia está te esperando, disse Paulo, firme. Mas você tem que me ajudar. Não dorme. Qual seu nome? Roberto. Roberto, escuta. Suas pernas estão presas. Eu não posso te tirar sozinho. Eu preciso ir lá em cima pedir ajuda. Mas você não pode dormir. Se você dormir, você morre. Entendeu? Roberto piscou, lentamente. Paulo saiu do carro. Ele precisava sinalizar. Ele subiu o barranco correndo, o coração batendo na boca. Ele chegou à estrada deserta. Não passava ninguém. Ele pegou o triângulo do seu carro. Mas aquilo era inútil. Ele precisava de uma ambulância, dos bombeiros. E não havia como chamar. Paulo fez a única coisa que podia. Ele atravessou o carro na pista, ligou o pisca-alerta e começou a acenar com a lanterna, rezando para que o próximo veículo não fosse um caminhão desgovernado que mataria os dois. 10 minutos se passaram. 10 minutos eternos. Lá embaixo, Roberto lutava para cada respiração. Lá em cima, Paulo andava de um lado para o outro. E longe, na asa norte, Célia continuava de joelhos. Ela não sabia, mas a batalha tinha mudado. Ela sentiu uma leve mudança no ar. O pânico absoluto deu lugar a uma esperança dolorosa. Obrigada, Senhor. Obrigada. Ela começou a sussurrar, sem saber por quê. Finalmente, faróis surgiram na curva. Era uma viatura da polícia rodoviária. Quando os policiais viram o médico de terno rasgado e sujo de terra no meio da pista, frearam bruscamente. Tem um homem morrendo lá embaixo. Paulo gritou, mostrando o crachá do Hospital Sara. Chamem o resgate. Agora. Digam que é código vermelho. O resgate chegou 20 minutos depois. Os bombeiros tiveram que usar o desencarcerador para cortar o teto do Chevette. Paulo não saiu do lado de Roberto um segundo sequer. Ele já tinha colocado um acesso venoso que trazia em sua maleta médica no carro, estabilizando a pressão de Roberto ali mesmo, no meio do mato. Quando colocaram Roberto na ambulância, o sol começava a nascer, tingindo o céu de Brasília de um rosa pálido. Paulo foi junto na ambulância. Ele olhou para o relógio. Eram 5 da manhã. No hospital, Roberto foi levado direto para a cirurgia. Ele tinha fraturas nas 2 pernas, costelas quebradas e uma hemorragia interna que foi contida por milagre, e pela intervenção rápida de Paulo. Célia chegou ao hospital às 6 da manhã, depois que a polícia foi até sua casa avisar. Ela estava pálida, os olhos inchados de chorar, mas estranhamente calma. Ela sabia que ele estava vivo. Na sala de espera, ela encontrou o Dr. Paulo. Ele ainda estava com a roupa suja de terra e sangue seco, sentado num banco, bebendo um café preto, com o olhar perdido. Célia se aproximou. O policial apontou para ele. Aquele é o médico que achou seu marido, minha senhora. Se não fosse por ele. Célia parou na frente de Paulo. Ele levantou os olhos. Doutor, ela disse. O senhor salvou o meu Roberto. Paulo sorriu, um sorriso cansado. Minha senhora, eu sou médico há 20 anos. Eu não acredito muito em coincidências. Mas hoje foi difícil não acreditar. Como o senhor achou ele? Ela perguntou. A polícia disse que o carro não dava para ver da estrada. Paulo balançou a cabeça. Eu não sei. Eu conheço aquela estrada como a minha casa. Eu nunca erro o caminho. Mas ontem à noite, eu errei. Eu entrei numa via que eu nunca uso. Eu estava com raiva, xingando. E aí eu vi um brilho. Se eu tivesse seguido o meu caminho certo, o caminho lógico, eu nunca teria visto Roberto. Ele teria morrido antes do sol nascer. Célia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que horas foi isso, doutor? Que horas o senhor errou o caminho? Paulo pensou um pouco. Devia ser umas 00:30, mais ou menos. Foi logo depois que saí do hospital. Célia cobriu a boca com a mão, as lágrimas voltando a descer. 00:30. O momento exato em que ela caiu de joelhos na sala. O momento exato em que ela clamou para que Deus enviasse socorro. Doutor, ela disse, segurando as mãos sujas do médico. O senhor não errou o caminho. O senhor foi guiado. Eu estava orando. Eu pedi a Deus que mandasse um anjo. E ele mandou o senhor. Paulo, o homem da ciência, o cético do trauma, ficou em silêncio. Ele olhou para as próprias mãos.
Ele lembrou da sensação estranha que o fez parar o carro. A sensação de que não podia ir embora. Talvez, ele sussurrou. Talvez a senhora tenha razão. Roberto sobreviveu. A recuperação foi longa. Foram meses de fisioterapia no próprio Hospital Sara, sob os cuidados atentos de Dr. Paulo, que se tornou um grande amigo da família. Roberto voltou a andar. Voltou a trabalhar. Viu seus filhos crescerem. Mas ele nunca mais foi o mesmo homem. Nem Célia. Nem Paulo. Todo ano, na data do acidente, eles se reuniam para jantar. Não para celebrar o acidente, mas para celebrar o erro. O erro divino. A história do acidente na EPAR se tornou uma lenda nos corredores do Ministério e do Hospital Sara. É a história que prova que, às vezes, quando tudo parece dar errado na nossa vida, quando nos perdemos, quando nos atrasamos, quando pegamos o caminho mais longo e ficamos frustrados, podemos estar, na verdade, sendo posicionados por Deus para um propósito maior. O doutor Paulo achou que estava tendo uma noite de azar ao errar o caminho. Na verdade, ele estava tendo a noite mais importante de sua vida. Ele estava sendo a resposta viva da oração de uma esposa desesperada. E você? Já parou para pensar que aquele desencontro, aquele atraso, ou aquele caminho errado que você pegou hoje, pode ter sido um livramento ou uma missão? Deus não trabalha apenas com milagres visíveis. Ele trabalha com o trânsito, com o cansaço, com os erros de percurso. Ele move as peças do tabuleiro de uma forma que só conseguimos entender quando olhamos para trás. Célia orou. Deus ouviu. E para salvar Roberto, ele confundiu o melhor médico de Brasília, fazendo-se perder para que uma vida pudesse ser encontrada. Se essa história de fé, mistério e providência tocou seu coração, se inscreva no canal para conhecer mais casos onde o impossível aconteceu. Deixe seu like se você acredita que Deus guia nossos passos, até quando achamos que estamos perdidos. E compartilhe essa história com alguém que precisa saber que não está sozinho na estrada da vida. Fiquem com Deus.